deixar gravar aqui toda aula eu esqueço de gravar. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar introdução à filosofia. E para a aula de introdução à filosofia, nós temos que estabelecer a abordagem sobre o existencialismo. Por favor, um dos temas mais complicados para a gente abordar é o que nós chamamos de existencialismo, porque estabelece justamente com as questões existenciais do ser humano. Vamos trabalhar o porquê eu existo, o que eu faço da minha existência, qual é o significado da minha existência. Então, em relação a isso, nós temos que tomar cuidado com a linha de raciocínio com a qual nós vamos abordar. Porque é sempre complicado trabalhar a questão do existencialismo na esfera, principalmente com adolescentes. Ou por que existir, ou por que não existir, ou qual é o significado que eu dou à minha existência. Eu já vou começar, assim, com uma cacetada, como, por exemplo, você não pediu para nascer, você não falou na mente de papai e mamãe, eu quero nascer, você não pediu para nascer, tá, mas e daí? Você nasceu, você está no mundo, o que você faz com a sua existência? Essa é a preocupação de alguns filósofos, e segundo alguns filósofos, nós estamos amarrados, nós somos prisioneiros da nossa própria existência. Então, o que você faz com a sua existência? E vocês já estão na casa dos 15, 16 anos, vocês já algum dia já indagaram o porquê você existe. Nós não estamos falando somente do aspecto biológico, tá ok? Nós não estamos falando da questão da relação sexual que foi necessário para poder fecundar o óvulo, para você poder ser gestado, para você poder nascer. Estamos falando da sua própria condição de ser humano. Você está no mundo, ou você é um ser aí, ou seja, você já foi jogado, arremessado, despejado, lançado no mundo. E o que você faz com a sua existência? Só um pouquinho. Passou agora um avião, parece que quase arrancou o telhado do meu barraco, mas tudo bem. Então, essa é a ideia. Nossa. Hoje esse pessoal está de sacanagem comigo. Eu acho que tem um treino na base aérea e tem aviões assim ensurdecedores passando por aqui. Desculpe. Então, se eu ficar em silêncio novamente, é justamente os aviões que estão passando aqui em cima do meu barraco. Então, a ideia primordial: você não pediu para existir. Tá? E você existe. Então, o que você faz com a sua existência? E a ideia é assim: primeiro você existe, depois você é livre. Então, essa possibilidade de existência e liberdade que incide diretamente nas condições do próprio indivíduo, certo? Aí vamos lá. A ideia do existencialismo em seu contexto histórico, quais são as condições que permitiram o surgimento da corrente filosófica chamada de existencialismo. Diz assim: surgiu primeiramente no século XIX, com o pensador dinamarquês Søren Kierkegaard, onde nós já abordamos as ideias de Kierkegaard a respeito da angústia. Então, ele é o chamado o precursor do existencialismo, tá? Mas no caso é um existencialismo cristão, onde a sua existência terá uma funcionalidade. Agora nós temos que comparar com o chamado existencialismo ateu, onde a sua função, a sua existência meramente pressupõe nada mais do que existir. Deixou de existir, nada mais acontece com você. Então, emerge do movimento nas primeiras décadas do século XX,
foi influenciado pela Escola de Frankfurt, foi influenciado pelos movimentos da Primeira Guerra Mundial, foi influenciado pelos movimentos liberais do século XIX. E nós temos assim, tá? Um momento recheado de guerras, momento recheado de atribulações e de problemas dentro da estrutura da própria condição do ser humano. Então, o que é o ser humano? Para que serve o ser humano e qual o significado da existência humana? Então, a partir desses movimentos, a partir do desenvolvimento das guerras, do desenvolvimento do consumo, do desenvolvimento da produção, lança-se as perguntas sobre os motivos pelas quais o indivíduo existe, ou quais são as condições que fazem com que o indivíduo possa existir. Como, por exemplo, o Arthur e a Silvia, eles existem só para ficar de brincadeira. Meu pai do céu, nessa quarentena... A gente presta atenção toda a aula. Nessa quarentena, só fazendo videozinhos no celular. Meu pai do céu. A Silvia vai fazer o web dance. É mentira, Romé, é mentira. Tá? Ou seja, a existência deles está limitada às condições máximas da quarentena, ou seja, tudo que ocorre, tudo que está de novo, tudo que é colocado de novo dentro do aspecto social, econômico e político dentro da sociedade, como aqui o nosso próximo tópico diz assim, novo modo de vida, consequências da Revolução Russa, a Belle Époque, a Semana da Arte Moderna, nós estudamos história, a Belle Époque e a chamada Semana da Arte Moderna. Vocês veem também em literatura, vocês veem também em filosofia, vocês veem também em sociologia. Então, esse contexto de mudança que está acontecendo no mundo, que está acontecendo nas diversas sociedades, onde fica o ser humano? Qual é o papel do ser humano nisso tudo? Um outro grande exemplo, o crack na Bolsa de Nova York provocou fome, pobreza, desemprego e suicídio de muitas pessoas, tá ok? Então, assim, de que vale a minha existência num contexto de crise? De que vale a minha existência quando eu não tenho um poder de consumo, quando eu não tenho uma casa, quando eu não tenho um carro, quando a minha família está passando fome? Então, esse contexto, tá, de início do século XX marca a estrutura de desenvolvimento daquilo que nós chamamos do existencialismo. Só para a gente ver se o pessoal está realmente ligado. Vou perguntar para a dupla dinâmica. Eu adorei essa dupla dinâmica hoje. Arthur e Silvia, para vocês dois a pergunta: qual é o significado da sua existência? Arthur e Silvia foram gravar outro story? Nossa, foram gravar outra story, tá? Liara, qual é o significado da sua existência, Liara? Nossa, também nada, é misericórdia. Deixa eu ver. Fala, Liara, qual o significado da sua existência, minha querida? Não sei. Como? Você existe, você está no mundo e você não coloca um significado para a sua vida? Eu nunca parei para pensar nisso. Vou perguntar para... O Nelson está na beira do Rio Paraguai, está pescando, nem vai responder a pergunta, mas tudo bem. Theo, a pergunta é para o Theo. Theo, qual é o significado da sua existência, Theo? Nossa, está dormindo também. Theo, tá aí, Theo? Tá sem microfone, deixa eu ver. Mandou a respostazinha aqui. Não sei. Agora todo mundo vai falar que não sei, mas todo mundo existe. Todos vocês existem, todos vocês estão no mundo. Qual é o significado que você dá à sua existência? Liara, assim, que pergunta complexa, meu Deus, para, Liara, não é complexa. Você existe, você está no mundo e você dá um significado à sua existência.
Senão, você pode entrar em desespero, e esse desespero pode levar à angústia, e a angústia pode levar a outros elementos mais, tá? É justamente isso que eu quis dizer no início da aula. Quando a gente para pensar sobre a nossa existência, segundo Kika, nós vamos chegar a um estado de angústia puro, por não saber qual é o significado da minha própria existência ou qual é o significado que você dá na sua existência. Então, assim, as crises do século XX, tá? A crise do início do século XX, deixa eu ver aqui. Mas o significado da minha existência seria material ou imaterial? Não sei responder isso. Ótimo, Liara. Você pode dar um significado tanto material quanto imaterial, tá ok? Para muitos, o significado da existência é ser um bom profissional. Então, para ele, isso é o significado. Para outro, é ter uma casa, um carro, um apartamento. Para outro, é viajar. Para outro, é praticar a bondade. Para outro, é ser rico. E assim sucessivamente. Então, cada um coloca o significado na sua existência conforme a estrutura que lhe pertence, tá ok? Deixa eu ver de novo. Então o significado da vida da Liara é viajar. Tudo bem, Liara, você viaja muito, é muito bacana. Agora, tira o dinheiro dos seus pais para pagar essas viagens. Qual é o significado que você dá à sua existência? É essa a situação. Quando você está na dependência de outra pessoa, você não se preocupa tanto com a sua própria existência. Agora, se tirar o dinheiro de papai, mamãe, vovô, vovó, aí exatamente o que eu ia falar. Aí complica as coisas. Então, o significado que você dá na sua existência, ele é muito mais complexo do que apenas uma resposta e tudo mais. Isso, Isabela, tem pessoas que colocam essas condições dentro da possibilidade da sua existência, fazer os meus pais felizes. Como quando eu era adolescente, o significado da minha existência também era esse, estabelecer um nível para a felicidade dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Aí meu pai faleceu, ficou só minha mãe, eu me dediquei basicamente a essa ideia de deixar a minha mãe cada vez mais feliz. Então, qual seria a verdade? Qual seria a resposta mais adequada? Tá? Qual seria a resposta mais adequada? Não existe uma resposta, uma fórmula e tudo mais. Então, você não sabe o que está acontecendo, porque acontece que você desenvolve a sua vida enquanto adolescente, você tem um significado para a sua existência. Quando você passa para uma vida mais adulta, você desenvolve outro significado para a sua existência. Pode ser que você mantenha o mesmo significado do nascer ao morrer, mas no decorrer da vida nós temos o que nós chamamos de altos e baixos. Nós temos mudanças que ocorrem dentro da sociedade e dentro do indivíduo. Como assim, professor? Como, por exemplo, crise econômica, crise social, crise política, crise moral, crise religiosa. E nós... Ué, por que você está aqui? Que foi, Théo? Ué. Seu microfone está aberto. Foi mal, Obrigado. Tá? Aí o seguinte, conforme o período, conforme o tempo e espaço que você vai vivendo, crises vão acontecendo, como, por exemplo, nessa onda da pandemia que nós estamos vivendo ainda, tá? Não tem uma possibilidade da gente estabelecer um retorno mais rápido possível. Então, você molda a sua vida conforme esse período da própria pandemia, como, por exemplo, nós estamos ficando mais em casa, nós estamos tendo aulas online, nós estamos adaptando a nossa existência à nova realidade. É justamente isso que esses filósofos querem dizer, que a nossa existência, ela passa por um processo de adaptação em relação às crises, sejam elas econômica, social, política, moral, religiosa e existencial. Então, nós acabamos de estabelecer a ideia da qual a nossa existência ela é fruto do momento que eu estou vivendo.
diz assim: nesse período, o mundo vivia a esperança de ser mais livre e mais justo, tá? A ideia de libertação da miséria, da opressão e tudo mais. As guerras, a revolução sexual, o anseio de liberdade dos povos, a mobilização, isso nós temos no pós-Segunda Guerra Mundial, toda essa condição de poder entender a minha própria existência. Como nós vamos ter uma palavrinha, nas nossas próximas aulas nós vamos falar de Simone de Beauvoir. Ela vai falar a respeito das questões de gênero, e eu creio que vocês já viram isso com o professor de sociologia. Aí fica mais fácil da gente poder trabalhar. Qual é a ideia? A Miriam. Com a De Miriam? redação. Ótimo, maravilha. Então vai ficar mais fácil para a gente trabalhar a respeito desse tema, porque quando fala assim, questão de gênero, tá? Eu sou ser humano, eu nasci com sexo biológico, sexo masculino, mas eu posso me identificar com sexo feminino. E isso ocorre, tá? Diversas mudanças dentro da sociedade, então ela deve ter falado para você da questão do gênero, muito interessante, tá? Questão do gênero, do transgênero, do cisgênero, das próprias condições dos movimentos sociais na questão de gênero. Então, a mudança, qual é o significado da existência do indivíduo mediante essas transformações que ocorrem na sociedade. Então, a falta de crença, a busca do sentido da existência. Isso é um fenômeno do século XX, transição para o século XXI, tá? Qual é o sentido da minha existência? Por favor, essa aula, ela é uma aula perigosa, tá ok? Porque a gente trata com as questões da existência do ser humano. E para cada indivíduo, a existência tem um significado, como nós já vimos. E, necessariamente, existem pessoas que não conseguem ver o significado na própria vida, na sua própria existência, e acabam tomando medidas contrárias à manutenção da vida. Vocês sabem do que eu estou falando. Muitos casos de pessoas que entram em estágio crônico de depressão e muitas pessoas que têm caráter de ação suicida. Isso pode acontecer. Vocês já estão um pouco grandinhos, 16 anos, nós podemos falar um pouco mais abertamente a respeito disso. Então, a questão de você buscar um sentido da sua existência pode levar a crises existenciais. E essas crises existenciais podem levar você a um certo nível de depressão e também de angústia, onde vai levar você a refletir demais sobre qual é o significado da sua existência. Muitas pessoas têm dinheiro, têm fama, têm carros, tem apartamentos, é uma pessoa assim, cheia de muitos recursos. E muitos casos nós vimos de pessoas que acabaram deixando da sua existência de lado e cometendo uma ação contrária à própria vida. Traduzindo, a filosofia passa a incorporar as discussões éticas, sociais, morais e da própria existência humana. Portanto, a filosofia passa a ser um elemento primordial para aqueles indivíduos que querem estabelecer um entendimento da sua própria existência. Falou do século XX, nós vamos falar do século da crise da existência humana. Nós vamos ter a crise da existência humana, nós teremos a crise da autoridade, nós teremos a crise da religião, tá? E a crise da chamada crise de identidade, porque o indivíduo ele tem vários aspectos, ele tem vários modelos, ele tem vários tipos de expressões que muitas vezes podem levá-lo a uma certa crise de identidade. Isso ocorre e não é coisa muito difícil, não. Aí diz assim, o indivíduo passou a ser identificado como um estilo novo de vida. Aliás, a filosofia passou a ser identificada, está errado ali, viu, por favor. A filosofia passou a ser identificada como um estilo de vida. E o próprio existencialismo torna-se um estilo de vida, como, por exemplo, eu prefiro ser um boêmio
tá? Eu prefiro ser um estudioso, eu prefiro ser um intelectual. Então, a minha existência pressupõe as minhas escolhas, aquilo que eu faço da minha própria vida. Então, o existencialismo é uma forma de comportamento contrária aos padrões tradicionais. Eu sou o Roney Deluc. Roney Deluc só tem eu, dentro dessa minha figura, dentro dessa minha pessoa. Portanto, passa a ser contrário aos padrões tradicionais. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. E para mim não interessa as normas, as regras que existem dentro da sociedade. E mais para frente nós vamos falar a respeito disso. Isso é uma ideia daquilo que nós chamamos de Nietzsche, que nós somos lá atrás a chamada transvalorização dos valores, tá? Na época do pós-guerra, nós temos a Era de Ouro, ou ainda chamado Anos Rebeldes, ou ainda um novo olhar sobre a própria existência humana. O que eu faço comigo é de responsabilidade minha. O que eu faço com a minha vida é a minha responsabilidade. Ninguém tem nada a ver com isso. Só que a pessoa se esquece que ele vive em sociedade, ele vive em comunidade, ele vive dentro da família. Então, tudo que ele vai fazer com a existência dele tem um reflexo diretamente dentro da sociedade. Então, outro ponto importante que a gente precisa deixar bem claro, tá ok? É assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Seria um absurdo se você não levasse em consideração que, mesmo a vida sendo sua, existem elementos por trás dessa sua vida, como seus pais, como seus avós, como seus amigos. Então, tudo que você faz da sua vida tem consequências diretas nessa pessoa, ainda mais se você for um adolescente. Como, por exemplo, a gente conversando agora há pouco, a Liara falou que o sentido da vida dela é viajar. Aí eu falei, tira o dinheiro dos seus pais que pagam a sua viagem. Aí ela falou assim, bom, aí complica. Isso quer dizer justamente que você não pode fazer aquilo que você quiser da sua existência sem levar em consideração os outros indivíduos, tá? Sem levar em consideração a sua família, sem levar em consideração seus irmãos, sem levar em consideração seus amigos e seus pais. Ou seja, a existência humana, ela é condicionada ao elemento existência e essência. Então, nós temos duas situações que são fundamentais para entender o indivíduo. Primeiro, a existência, e depois nós temos a essência. A existência é a própria estrutura material, corpórea, tá? Essa estrutura que nós estamos vendo aqui. O seu corpo, a sua matéria, pressupõe a sua existência. Na sua essência, são as suas qualidades, são o seu caráter, são a sua personalidade. Então, primeiro você existe, depois você transforma a sua essência, depois você compõe a sua essência, depois você estabelece uma adequação da sua essência. Então, a existência na projeção, por favor, a existência considerada em seu aspecto particular, individual e concreto. A essência são as propriedades que vão ser imutáveis, fundamentais, como, por exemplo, a essência da Liara é ser uma menina chatinha, capaz de ficar perturbando o professor em toda a aula, tá? Mas você sabe que eu amo você, certo? Ou seja, é a essência dela, ela não vai mudar. Então, se eu não levar em consideração essa situação, tá? Torna-se um pouco preocupante. Deixa eu aceitar aqui duas pessoas que caíram. Oi? Você pode voltar no slide anterior rapidão? Volto rapidinho, volto sim, rapidinho. Só um pouquinho. Voltando. Aí. Obrigada. Ok. Deixa eu pegar aqui. Tá. Então, a essência do indivíduo é aquilo que faz com que ele seja o que é, mas para que haja a essência, tem que haver primeiro a existência. Primeiro a estrutura material, depois a estrutura imaterial.
personalidade, tá ok? Depois nós temos a questão da moral, nós temos a questão do caráter, nós temos a questão da essência do próprio sujeito, certo? Então, nós temos essa possibilidade dentro das condições da existência e da essência. Posso passar, Isabela? Pode. Obrigado. Passando a projeção para a gente retornar lá na existência e na essência. Agora, elementos da existência, tá ok? Elementos da existência. Por que existimos? Sem gracinha, por favor. Quando eu faço essa pergunta em outras escolas, em outros lugares, eles sempre vão falar da questão fisiológica. Ah, existe porque papai e mamãe, todo mundo sabe, não precisa falar desse aspecto do elemento fisiológico, tá ok? Mas por que existimos, tá? Uma estrutura, uma pergunta filosófica. Por que nós existimos? Existimos e temos alguma missão, ou seja, existe alguma função em nossa existência? Eu existo porque uma reprodução sexual de garantia da posteridade da própria espécie. Isso seria uma definição biológica da nossa existência. E ainda, nossa existência é regida por algo. O que é esse algo? O que é esse algo? Ou quem é esse algo? Alguns preferem chamar esse algo que rege a nossa existência como Deus. Aí, no caso, são os existencialistas cristãos. Vão afirmar que a nossa existência é regida por um Deus, tá? Aí, do outro lado, nós temos a essência. Existe uma essência que rege a existência ou é a existência que rege a essência? É propriamente essa indagação, essa pergunta filosófica. Então, existe uma essência que rege a existência? Claro que existe, como, por exemplo, a sua personalidade, o seu caráter vai reger toda a sua existência. Então, da fase que você se encontra até a sua velhice, você vai viver muita coisa ainda, muitos anos você vai viver e essa sua essência vai determinar a sua existência. Como, por exemplo, quando nós morremos, fica a lembrança na mente daquelas pessoas que gostavam da gente, ou daquelas que estavam próximas da gente. Como você gostaria de ser lembrado? Tá? Essa é uma pergunta que os existencialistas fazem a respeito da essência. O que você gostaria que lembrassem de você quando você deixar de existir? Então, aí tem outras situações. Quando a gente fala, por exemplo, de Adolf Hitler, quando a gente fala de Napoleão Bonaparte, quando a gente fala de Maomé, quando a gente fala de Jesus Cristo, quando a gente fala de Mahatma Gandhi, quando a gente fala dos grandes nomes da história da humanidade, como nós lembramos desses indivíduos? Então, como você gostaria de ser lembrado? É justamente como você quer ou como as pessoas vão lembrar. E aquilo que as pessoas vão lembrar corresponde à sua essência ou é uma mera visão parcial daquilo que você é? Então, diz assim, ainda as formas de agir, pensar que todos os seres humanos têm em comum. Ou seja, existe algo que possa estabelecer uma ideia comum a todos os seres humanos ou nada é igual para os seres humanos? Cada um tem uma identificação fundamental a respeito da sua essência. E ainda, tá? Somos alguma coisa fixa ou somos uma metamorfose ambulante, como diria o grande poeta Raul Seixas? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, se você conhece as obras de Raul Seixas, ele trabalha um pouco as questões existenciais. Não em todas as músicas, mas pelo menos algumas questões existenciais ele pega, porque ele vai viver, tá? O drama do existencialismo da década de 60 e 70. Então, os jovens querendo se encontrar, os jovens querendo tornar-se rebeldes em relação à cultura dominante. Então, a partir desse momento, o que você é? Você é uma coisa fixa ou uma metamorfose ambulante?
Tá? A pergunta é super simples, porque você é adolescente hoje, daqui 10 anos você será uma pessoa adulta. E quando você é uma pessoa adulta, você sofre um processo de adaptação na sua personalidade, no seu caráter. E então significa que nós somos mais uma metamorfose ambulante do que algo fixo, tá? Você nasceu, cresceu, você desenvolveu-se, você vai chegar à sua velhice. E você não será o mesmo indivíduo com 60 anos, você não será o mesmo indivíduo que você é hoje com 14 anos. Então, você sofre processos de mudanças, processos de transformações dentro da estrutura da sociedade, certo? Só mais uma, por favor. O homem nunca é entendido como uma entidade metafísica e abstrata, porque a partir da sua existência ele se elabora, o homem vai se formar enquanto indivíduo, tá ok? Então, para essa aula, nós vamos ter, para esse capítulo, aliás, nós vamos precisar de pelo menos mais 2 aulas para a gente poder encerrar, porque a gente vai falar ainda de Jean-Paul Sartre, a gente vai falar ainda de Simone de Beauvoir e a gente vai falar de mais um ou outro teórico, que eu não me lembro agora quem está na sequência, para a gente poder fechar o nosso conteúdo, certo? Agora, eu preciso que todos vocês abram vossas webcam para eu confirmar a presença de vocês. Arthur e Silvia, eu sei que vocês estão na webcam. Oi, Roné. Oi. Misericórdia. Isabela, beijo, Isabela. Guilherme, parabéns, Guilherme, aparecendo na nossa aula. Rian, Então, olá, saudade. Rian. Oi. Maria Fernanda, olá, Maria Fernanda. João Chivanelli, olá. Beatriz, tudo bem, Beatriz? Tá? Seja bem-vinda. Liara, essa cara de sono da Liara me dá até medo, Jesus amado. João Vitor, tudo bem, João Vitor? Muito bom. Boa tarde para vocês. Um ótimo fim de semana. Não se esqueçam que a semana que vem tem atividade avaliativa, tá ok? Tchau, Roné. Para os vossos colegas. Tchau, Roné. Semana que vem nós temos atividade avaliativa, tá ok? Um beijo para vocês. Um ótimo fim de semana. Até a semana que vem. Beijo. Augusto, entra o Rainbow aí. Beijo. Tchau. Valeu. Aí, Rainbow, Augusto. Falou, Valeu, Roné. valeu. Eu sei Vai no que tá Rainbow, sem Augusto. cá. Tchau, E esse Roné. bigodão aí, Augusto? Ixi, viu? que coisa feia, rapaz. Olha Tá mais feio do que eu 2 vezes com esse seu bigode. Oi, Ana Beatriz, um beijo. Olha aí, rapaz, tá querendo assustar.